Para buscar o verdadeiro bem, o ser humano pode fazer tudo, qualquer coisa? Ele pode fazer A e o contrário de A? Ele pode promover a vida humana e retirar a vida humana? Ou existem coisas que ele não pode fazer? Existem leis morais. Existe uma lei moral natural dada por Deus. Vamos ver juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos aqui em busca do verdadeiro bem. Admitindo que o ser humano, ele quer o bem, nós queremos o bem, mas nós olhamos à nossa volta e inegavelmente vemos um mal que nós produzimos. Bom, como nós podemos fazer para buscar esse bem a que nós de fato e sinceramente aspiramos? Então nós estamos construindo aqui, ao longo dos vídeos, essa realidade. Então, primeiramente nós vimos isso, essa verdade de que o homem busca o bem, mas acaba realizando muitas vezes o mal. Depois nós vimos que para buscar o verdadeiro bem é preciso que o ser humano considere a realidade espiritual. Nós primeiro vimos algumas aproximações, limites da ciência, coisas que não se consegue explicar, e depois as provas efetivas da realidade espiritual, né? Os milagres que Deus faz no mundo, as coisas que ele manifesta, como a verdade da Eucaristia, de Nossa Senhora, enfim, que estão aí. Vejam, Deus poderia não ter dado essas coisas ao homem para que deixasse o mérito da fé, das pessoas acreditarem, terem fé, darem um passo, né, de crer sem ver. Mas Deus ainda tem a misericórdia de nos dar vários elementos que quase nos diz, olha, não tem como eu não crer diante disso. Milagres de Lanciano, os milagres eucarísticos de Buenos Aires, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, o milagre do sol de Fátima, as previsões de Fátima, os corpos incorruptos, o sangue de São Januário. São coisas que são tantas, e tantas manifestações de Deus, que não está tirando o nosso livre-arbítrio, mas está ajudando bastante para que nós acreditemos, né? Mas então nós temos que considerar a realidade espiritual, nós não podemos considerar só a realidade material. Pois vimos que essa realidade espiritual ela não está à disposição do ser humano para que ele faça, mas que ele precisa fazer o que Deus determina. O bem do homem está em fazer o que Deus determina. E semana passada falamos bastante, então, que o ser humano encontra no seu coração, então, uma lei natural que ele não escreveu, mas que Deus lhe deu, né? Lei natural que está escrita no coração do ser humano, e que é uma grande ocasião de dignidade dele, enfim. E hoje nós vamos seguir nisso. Em primeiro lugar, diz a igreja que a lei moral ela é racional. Existe a lei moral. Existe o certo e errado. E ela é racional e isso decorre de uma lógica mínima, assim. É preciso estar disposto a atentar muito contra a lógica, muito contra um mínimo de raciocínio, negar que a objetividade da lei moral. Por exemplo, vou começar com um exemplo mais básico, tirar uma vida humana, matar um ser humano é errado. E ao mesmo tempo poderíamos, por exemplo, dizer ao mesmo tempo que matar um ser humano é errado e matar um ser humano é certo. Subtrair bens de um ser humano é errado. Subtrair bens de um ser humano é certo. O ser humano tem direito a uma intimidade, a atos que ele tem o direito de que as pessoas em geral não os vejam, não os conheçam. Ou o ser humano não tem direito à intimidade. Ou eu tenho que dizer um, ou eu tenho que dizer outro. O ser humano tem direito à saúde e integridade física. É errado agredir outro ser humano. Não é possível dizer uma coisa e o seu contrário. Um princípio de lógica que não é possível que A seja não A ao mesmo tempo. Que A seja ao mesmo tempo B. Não, A, é o princípio de identidade. Né? O primeiro princípio da lógica. E isso se aplica à nossa realidade e à verdade moral. Né? Uma coisa é certa ou errada. É verdade que na riqueza da vivência humana nós vamos ver situações cada vez mais complexas, com mais elementos, em que muitas vezes o discernimento do certo e do errado vão ser muito mais difíceis, porque não é só o elemento matar ou não matar,
Ah, mas tem outras circunstâncias, tem aquilo. Bom, mas o fato é que ela é objetiva. Pode ser difícil de conhecer todas as circunstâncias que estão envolvidas numa situação concreta. Mas uma vez que elas forem conhecidas, o bem vai estar lá e o mal, a conduta contrária, passa a ser má, né? Se a conduta de um lado é boa, a conduta contrária é má. Então existe a lei moral. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: a lei moral é obra da sabedoria divina. Podemos defini-la em sentido bíblico como uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus. Ele prescreve ao homem os caminhos, regras de procedimento que levam à bem-aventurança prometida. Ele proíbe os caminhos do mal, que desviam de Deus e do amor. É, ao mesmo tempo, firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas. Fez a menção das bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, elas fazem sempre, ou de regra, referência à eternidade, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E até vai indo, né? Os puros, porque verão a Deus. Os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sereis vós, quando os perseguirem, os maldizerem e mentindo disserem falsamente todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa no reino de Deus. Então, ele vai levar de regra essa referência ao reino de Deus. Vamos falar ali, a bem-aventurança prometida, que se relaciona com fazer o bem, evitar o mal. Fazer o bem, evitar o mal. Que está prescrito ao homem. Já dissemos semana passada. O ser humano não se dá essa lei. Ele reconhece. A lei moral é uma regra de procedimento emanada da autoridade competente em ordem ao bem comum. A lei moral pressupõe a ordem racional estabelecida entre as criaturas para seu bem e em vista de seu fim, pelo poder, sabedoria e bondade do Criador. Então, Deus é sábio, bom e poderoso. Essa lei moral que ele estabelece, ela é boa, ela é sábia e ela é poderosa. Ela leva para o bem e a violação dela leva para o mal. Toda lei se encontra na lei eterna. Encontra na lei eterna a sua verdade primeira e última. A lei eterna é a vontade de Deus. Então, tudo vai fazer referência a ela. Bom, então vai dizer que existem várias expressões da lei moral. Número 1954 diz que o homem participa da sabedoria e da bondade do Criador, que lhe confere, Deus então lhe confere, o domínio de seus atos, a capacidade de governar em ordem à verdade e ao bem. A lei natural exprime o sentido moral original que permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal, a verdade e a mentira. Segue a citação do que o Catecismo traz. A lei natural está escrita e gravada na alma de todos e cada um dos homens, porque não é senão razão humana ordenando a fazer o bem e proibindo o pecar. Mas esse ditame da razão não poderia ter força de lei se não fosse a voz do intérprete de uma razão superior, se não fosse dado por Deus, a qual nosso espírito e nossa liberdade devem estar sujeitos. Quando a gente falou do pecado original lá, o Catecismo também dizia que o ser humano ele só pode viver a sua imagem e semelhança divina e a sua liberdade no sentido de livre submissão à vontade de Deus. Por isso que a limitação de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma limitação boa. Era bom que o ser humano se sujeitasse à lei divina. E ele não se sujeitar vai lhe gerar o mal. Tudo que Deus é sumamente bom, tudo que ele quer e deseja é sumamente bom, o contrário do que ele quer é mal. Logo, se nós fazemos o contrário do que Deus quer, do que ele estabelece, do que ele nos impõe pela sua lei, é mal. E vai ter consequências más e nós vamos sofrer males pelo mal que praticamos. Assim é a humanidade. Ela está gravada nos nossos corações. A lei moral, ela tem uma expressão no Antigo Testamento que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são uma prescrição que Deus nos dá da sua lei. Realmente aquilo ali é o bem. Aquilo que Deus manda fazer é o bem. E a violação daquilo que ele manda é o mal. E vai gerar mal. A lei moral natural, ela tem algumas características. E duas delas que o Catecismo destaca,
que são muito destacadas também na carta encíclica. Inclusive, São João Paulo II publicou o catecismo, publicou essa carta encíclica. Eles queriam esperar essa carta encíclica antes do catecismo, que essa carta encíclica esclarecesse bem esses pontos da verdade moral para que o catecismo pudesse se basear neles e ensinar. Que essa carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, de São João Paulo II. Nela, ele dá a base da lei moral, né? São os pontos fundamentais da lei moral, essas coisas que nós estamos vendo que está no catecismo, e estão nessa encíclica do Papa São João Paulo II. E o catecismo, então, publicada, ele reafirma, fica tudo bem claro, estão muito ligados o catecismo, nessa parte de lei moral, com a encíclica Veritatis Splendor. Então essas duas características, né? Voltamos então às duas características da lei moral natural, é que ela é uma lei universal. Diz o número 1956 do Catecismo, presente no coração de cada homem, estabelecida pela razão, a lei natural é universal nos seus preceitos e a sua autoridade estende-se a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa humana e determina a base de seus deveres e direitos fundamentais. A base de todos os direitos e deveres do ser humano está na lei moral natural, que é universal. Não é assim, para o Brasil é uma, para a Europa é outra, para a Ásia é outro, Extremo Oriente é outro, a África é outro. Não. O que é certo em todo lugar. O que é errado em todo lugar. Ela é universal, ela é para todos. Claro que circunstâncias diferentes vão determinar aplicações diferentes, mas ela é universal. O 1957 diz, a aplicação da lei natural varia muito. Pode requerer uma reflexão adaptada à multiplicidade das condições de vida, segundo lugares, épocas, circunstâncias. Todavia, na diversidade das culturas, a lei natural permanece como uma regra para unir homens entre si, impondo-lhes, para além das diferenças inevitáveis, princípios comuns. Então, a vida humana é inviolável. Esse princípio é universal. Mas no país tal, na circunstância tal, pode ser violado. Não, não pode. Não tem. Agora, existem preceitos que, em determinadas circunstâncias, nós temos que avaliar como que se vai aplicar isso. Porque se você vai, às vezes, você aplicar uma lei ao pé da letra, ela vai gerar o contrário da sua finalidade. Então isso pode acontecer. E a segunda característica, está no número 1958, a lei natural é imutável e permanece através das variações da história. Subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes, está na base do respectivo progresso. As regras que a traduzem permanecem substancialmente válidas, mesmo que se neguem até os princípios, mas não é possível destruí-la nem tirá-la do coração do homem. Ela ressurge sempre na vida dos indivíduos e da sociedade. Bem, então dizíamos também que os mandamentos são uma expressão no Antigo Testamento dessa lei moral natural. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas, o amor a Deus como princípio de tudo, reconhecer a Deus, reconhecer toda essa realidade, de que é Ele quem estabelece o certo e o errado. O que adiantaria colocarmos lá os mandamentos não matar, não pecar contra a castidade, não furtar e tal? Se nós dissemos, não, mas quem estabeleceu isso? Eu posso questionar que isso não é, então cai em todos os mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Onde está o pressuposto de que Deus que estabeleceu todos esses mandamentos tem poder para estabelecer esses mandamentos, tem atribuição para isso. É dele, por isso nós temos que obedecer. Não só, é claro, isso, mas também o dever de prestar culto, de dever de reverência, o dever de amar efetivamente a Deus. Pois então, não tomar o seu santo nome em vão, não usar devidamente o nome de Deus, guardar os domingos e festas, todo o culto a Deus, o dia do Senhor, enfim. Eu não vou expressar agora cada um dos mandamentos, mas depois então, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não mentir, não enganar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Bom, mas essa lei antiga, o próprio Senhor Jesus diz que ele é a nova lei. A lei é nele. E a lei em Jesus é levada à perfeição. Então ele vai dizer, a lei antiga, então, ela pode ser resumida em dois mandamentos, né? Um é amar a Deus sobre todas as coisas, que tem os três primeiros mandamentos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Seria a primeira tábua da lei. E aí a segunda tábua, os outros 7 mandamentos, que amar ao outro como, pode ser resumido em amar ao outro como a si mesmo. A primeira tábua fala dos deveres do homem para com Deus, a segunda fala dos deveres dos homens entre si. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, nem as coisas alheias. A lei nova, ela diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Deus nos amou, a ponto de entregar a sua vida, de se dar inteiramente. É um preceito muito além.
E esse novo mandamento, ele tem uma característica que ele precisa do influxo da graça, do Espírito Santo. Os seres humanos não são capazes de realizá-lo só por as suas forças. É preciso que Deus lhe dê a graça, que o Espírito Santo se derrame, que Deus lhe fortaleça ao homem para que seja capaz de fazer um bem tamanho. Veja, para que o ser humano chegue ao verdadeiro bem, ele tem que buscar a lei moral, natural, que é dada por Deus, que está inscrita no seu coração, que os mandamentos são uma grande orientação, que os novos mandamentos na pessoa de Jesus Cristo são a ordem suprema e que nós só conseguimos alcançar pela graça, pelo Espírito Santo. Diz o Catecismo no número 1966, a lei nova é graça do Espírito Santo dada aos fiéis pela fé em Cristo. Operar pela caridade, que é o amor. Serve-se do sermão do Senhor para nos ensinar o que fazer e dos sacramentos para nos comunicar a graça de eu fazer, né? A graça de fazer nós recebemos também pelos sacramentos. Amém? Demos mais um passo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal, conheça as nossas outras séries também. Deus abençoe a todos e até a próxima.